As pirâmides egípcias são estruturas extremamente enigmáticas neste planeta. Pouco se sabe sobre sua data de construção, método de construção, construtores e, o mais importante, o propósito de sua construção. Compostas por 2,3 milhões de pedras cortadas e encaixadas com precisão a laser, as pirâmides pesam 6 milhões de toneladas. Além disso, muitas dessas pedras têm cerca de 80 toneladas e foram transportadas por mais de 800 quilômetros. Quando novas, as pirâmides refletiam a luz solar de maneira deslumbrante, parecendo joias gigantes. A permanência dessas magníficas estruturas ao longo dos milênios é um mistério em si. Em contraste, estruturas arquitetônicas modernas, como a Torre Eiffel, podem durar apenas 20 anos sem manutenção regular. A pergunta que persiste há tantos anos é: quem construiu as pirâmides? Será que os humanos eram capazes de construir algo de proporções tão massivas por conta própria? Ou será que receberam ajuda externa? E qual era a importância de sua construção? Elas serviam a um propósito maior? Neste vídeo, vamos embarcar em uma jornada no tempo para descobrir os segredos das pirâmides que intrigaram até mesmo a mente brilhante de Nikola Tesla, e como ele esteve tão perto de reproduzi-los para criar energia gratuita para o mundo inteiro. Bem-vindos ao Mistérios Ancestrais, é hora de explorar. Localizada na zona habitável de uma estrela solitária e insignificante, a Terra recebeu Nikola Tesla milhares de anos após a construção das pirâmides. Como sabemos, Tesla se tornaria uma das pessoas mais influentes a viver neste planeta. Desde a infância, ele falava 8 idiomas fluentemente, realizava cálculos mentais complexos e recitava poemas épicos siberianos de memória. Além disso, ele inventou a usina hidrelétrica, a iluminação de néon, o controle remoto de rádio e o motor elétrico, além de ter explorado a engenharia criogênica muito antes de se tornar conhecida. Tesla também descobriu a frequência ressonante da Terra, algo que só foi confirmado como correto 50 anos depois. Suas contribuições para a humanidade são tão extensas que ele é diretamente responsável por 80% da tecnologia que usamos hoje. Tesla acreditava que as pirâmides de Gizé serviam a um propósito maior e as estudou durante toda a sua vida. Ele imaginava que elas poderiam ser gigantescos transmissores de energia, uma ideia que se alinhava com sua pesquisa sobre transmissão de energia sem fio. Ele percebeu que a ionosfera continha energia elétrica que poderia ser aproveitada. Ele via a Terra como um imenso gerador elétrico, girando em torno de 2 polos magnéticos dos quais se poderia extrair energia ilimitada. Em 1905, Tesla registrou uma patente nos Estados Unidos intitulada A Arte de Transmitir Energia Elétrica através do Meio Natural, na qual detalhava projetos de uma série de geradores ao redor do mundo que aproveitariam a ionosfera para a coleta de energia. Seu projeto, em forma de triângulo, ficou conhecido como a Pirâmide Eletromagnética de Tesla. No entanto, após a morte de Tesla, sua descoberta e seu dispositivo desapareceram. Fica a questão: Tesla realmente encontrou uma maneira de gerar energia ilimitada? Será que ele realmente descobriu o segredo da Grande Pirâmide? Quando Tesla recebeu $150 mil de JP Morgan para construir sua estação de transmissão sem fio, este último garantiu que ele tivesse 51% de participação na empresa, assim como 51% das patentes sem fio presentes e futuras desenvolvidas pelo projeto. Isso foi bastante estranho, já que Morgan investiria em algo que prejudicaria diretamente a economia e seria fatal para seus outros produtos. O sistema de Tesla teria colocado o mundo naquela época em uma profunda recessão, possivelmente uma depressão muito séria. Grande parte da economia estava baseada na construção da rede elétrica e na geração de eletricidade, gerando enormes fluxos de receita e empregos. A energia sem fio eliminaria tudo isso, incluindo as usinas de energia. O sistema elétrico convencional, que gerava receita, entraria em colapso. O sistema elétrico inovador de Tesla precisava ser interrompido de qualquer maneira, a qualquer custo, porque Tesla era visto como não confiável, porque ele estava inventando além da zona de conforto dos capitalistas, porque ele era simplesmente diferente. Mas JP Morgan e Tesla eram amigos, certo? Por que Morgan faria isso com seu amigo?
Dizem que pessoas como Morgan, Edison, Marconi e muitos outros eram apenas marionetes nas mãos de algo muito poderoso. Mas isso é assunto para outro dia, e prometemos que abordaremos essa questão em breve. Por enquanto, vamos voltar a Nikola Tesla e as pirâmides. Acredita-se que a pirâmide de Gizé seja um túmulo construído para Khufu, o faraó egípcio da quarta dinastia, que governou há 4.500 anos. No entanto, ela não possui as características dos outros túmulos egípcios. Não há hieróglifos, artefatos elaborados ou pinturas nas paredes. Além disso, nunca foram encontradas múmias lá, embora haja argumentos de que o sarcófago de granito encontrado na Câmara do Rei já tenha abrigado a múmia de Khufu, que posteriormente foi saqueada por ladrões de túmulos. Será possível que uma arquitetura tão fascinante, que ainda confunde especialistas nos dias de hoje, não tivesse proteção contra roubos? Certamente, um local de descanso de reis e rainhas seria fortemente guardado. A magnitude arquitetônica das pirâmides está alinhada com uma precisão que só pode ser comparada à engenharia humana moderna. A maior parte da Grande Pirâmide é construída com calcário numulítico, blocos marrom avermelhados que são visíveis atualmente. Embora essas pedras sejam encontradas em abundância nas proximidades do local, os construtores da pirâmide utilizaram materiais incomuns que tiveram que ser trazidos de uma distância de quase 800 quilômetros. O exterior da pirâmide costumava ser revestido com calcário branco brilhante, polido e encaixado com tanta perfeição que parecia uma joia gigante. A forma como eles conseguiram transportar milhares de blocos de pedra de 10 toneladas ainda é surpreendente. E aqui está o detalhe. Um tipo raro de granito chamado granito rosa foi trazido de longas distâncias devido à sua alta concentração de quartzo, também conhecido como dióxido de silício. Ao aplicar pressão no quartzo, é possível fazer a eletricidade fluir por ele. E adivinhem, as paredes e câmaras dentro da pirâmide são feitas de quartzo. Com a quantidade certa de pressão, a Grande Pirâmide poderia gerar uma enorme quantidade de eletricidade. No documentário The Pyramid Code, de 2016, da Netflix, arqueólogos e teóricos afirmam que os antigos egípcios iam à Grande Pirâmide em busca de energia saudável. Muitos relatos de pessoas que escalaram a pirâmide até o topo mencionam mudanças sutis na energia, formigamento nas extremidades do corpo e até mesmo choques elétricos. Embora seja proibido escalar a Grande Pirâmide atualmente, no final do século XIX, um inventor britânico chamado Sir William Siemens conseguiu alcançar o topo e estabelecer-se lá. Quando ele levantou a mão com os dedos abertos, ouviu um som agudo. Em seguida, ele levantou o dedo indicador e sentiu um formigamento que se espalhou por toda a mão. Pouco depois, ao saciar sua sede com um gole de vinho, ele recebeu um choque elétrico ao tocar os lábios na garrafa. O documentário sugere que essas pirâmides eram usinas de energia, projetadas para conduzir energia ou alterar frequências em vastas áreas de terra. A única coisa que faltava para que a Grande Pirâmide de Gizé funcionasse como uma usina era uma fonte de energia. E é por isso que os antigos construtores da pirâmide aproveitaram a presença da água no Planalto de Gizé. O Planalto, onde as pirâmides estão localizadas, possui canais de água subterrâneos. Isso significa que o fluxo intenso de água, que passa por essas cavidades subterrâneas, pode gerar uma corrente elétrica conhecida como fisiogalvanismo. Fisiogalvanismo pode ser definido como a eletricidade obtida a partir dos movimentos físicos naturais por meio de certos dispositivos de captação. Até mesmo a forma da pirâmide em si leva algumas pessoas a acreditar que as usinas de energia, em forma de pirâmide, eram e ainda são possíveis. No entanto, ainda há muitas perguntas sem resposta sobre as várias teorias de como esse processo poderia ter sido alcançado. Voltando a Tesla, sua torre de Wardenclyffe foi construída sobre um aquífero, com tubos de cobre e hastes de ferro se estendendo até a água. Assim, a eletricidade enviada para a torre seria transmitida pela atmosfera ao redor do mundo. A pirâmide também foi construída sobre um aquífero e recentemente foram descobertos canos de cobre e hastes de ferro no local. Se a pedra de cúpula fosse feita de ouro, a energia concentrada dentro da pirâmide seria atraída para o topo e transmitida para a atmosfera.
O sistema de distribuição de energia sem fio de Tesla utilizava a ressonância da Terra, assim como a pirâmide em si, e da mesma forma, a energia gerada pela torre de Tesla seria ilimitada, limpa e praticamente gratuita para todos no planeta. No entanto, a torre de Tesla foi destruída e ninguém sabe quem foi responsável, mas fica claro que o motivo foi malicioso. Imagine como seria o mundo hoje se Tesla tivesse alcançado sucesso em sua empreitada. A chegada à Lua poderia ter ocorrido décadas atrás, a Segunda Guerra Mundial poderia ter sido evitada e a sociedade humana estaria muito mais avançada do que estamos agora. O que vocês têm a dizer sobre isso? Deixem seus comentários abaixo e não se esqueçam de se inscrever no Mistérios Ancestrais, porque juntos vamos explorar.